Bom dia, pessoal. Vamos para as orientações das atividades de hoje. Então, hoje, dia 10, primeira coisa que vocês vão fazer é copiar o cabeçalho. Nossa. Ai, a flecha mais não tão feia. A primeira atividade, a primeira matéria que a gente vai fazer, português. Vamos ler o que está escrito aqui. Continuando a atividade anterior, agora vamos responder as perguntas referente ao artigo que está na página 137. Se necessário, releia o artigo científico das páginas 134 e 135. Então, ontem, a atividade de vocês foi ler o artigo e responder aquelas perguntinhas lá, se vocês acertaram o que o artigo estava falando ou não, se gostaram ou não. Essas perguntas que a gente vai responder hoje, amanhã e também na próxima semana são todas referentes a esse artigo. Então, deu dúvida, volta lá e lê. Lê de novo até achar a resposta, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo. Opa, não é esse. Também não é esse. Aqui. Esse daqui é o arquivo que eu fiz com as fotos do livro, tá? Que daí não fica tremido. Essa daqui é a página de português que a gente vai fazer, página 137. Então, as perguntas que a gente vai responder está aqui na página 137. O artigo está na 134 e 135. Então, você está lendo aqui as perguntas. Bateu uma dúvida? Eu não lembro? Volta lá no texto e lê o texto de novo, tá? Então, a primeira pergunta aqui que é a número 2, porque a número 1 está na outra página, a gente não vai fazer aquela lá. Então, número 2. Quem escreveu o artigo de divulgação científica? Então, vocês vão ver lá no texto quem que escreveu esse artigo. 3. Releia o primeiro parágrafo desse artigo. Daí aqui está reescrito o primeiro parágrafo. Eles meio que tiraram uma fotinha e colaram aqui. Vira e mexe. Os meios de comunicação trazem notícias sobre alguma espécie ameaçada de extinção. Mico, peixe-boi e tartaruga são alguns dos campeões no noticiário. Mas há muitos outros animais correndo risco de desaparecer para sempre, assim como muitas plantas também. Mas o que a gente tem a ver com isso? Aí vem aqui a primeira perguntinha, letra A. Que palavra ou expressão poderia ser utilizada no lugar de vira e mexe? Então aqui ele está pedindo para você substituir, usar uma outra palavra no lugar de vira e mexe. E qual é essa palavra que você usaria no lugar de vira e mexe? Você vai colocar a sua resposta aqui. B. O que significa espécie ameaçada de extinção? Então, para você, o que significa espécie ameaçada de extinção, depois de ter lido o artigo? Então, resposta aqui. C. Por que o mico, o peixe-boi e a tartaruga são alguns dos campeões no noticiário? Por que esses animaizinhos aqui, o mico, o peixe-boi e a tartaruga, são campeões no noticiário? Por quê? Vocês vão ter que ler, achar a resposta e colocar a resposta aqui. D. A quem é dirigida a pergunta no final do trecho? E como você descobriu? Então, para quem que está sendo feita essa pergunta aqui? Vocês vão pensar, colocar a resposta e dizer como que você descobriu, que é a segunda parte da resposta. São duas perguntas em uma, né? E a última, a letra E. Que palavra poderia ser utilizado no lugar de agente? Então, vamos ver quem que vai acertar essa daqui, que essa daqui pode, se não estiver prestando atenção, pode até ser considerada uma pegadinha. Mas se você ler o texto e entender o contexto, dificilmente você vai cair. Então, pensa lá e coloca a sua resposta aqui. A segunda matéria que a gente tem para fazer é... Não, achei que ia fechar. Então, a próxima matéria que a gente tem para fazer é a de matemática, aqui embaixo. Lembrando que vocês estão com 2 tipos de livro.
Então, algumas pessoas estão com um livro tal e algumas pessoas estão com um livro um pouquinho diferente. Um foi feito em um ano, o outro foi feito em outro ano, então as páginas ficaram misturadas. Por isso, você tem que prestar atenção e ver se a sua página é a 54 ou se a sua página é a 63. É somente uma dessas páginas que está a sua atividade. Aqui eu coloquei, ó, a atividade de hoje será multiplicação por 4. Se não for multiplicação por 4, você está na página errada. Então, vai lá na outra e olha que você vai achar multiplicação por 4, beleza? Certo. Então, aqui, vamos voltar aqui nesse PDF. E aqui a gente tem a atividade de matemática, que é super mega power de fácil. Por quê? Porque a gente já fez isso em sala e fez várias vezes, né? A gente tá fazendo meio que seguido. Eu acredito que vocês não vão ter esquecido assim tão fácil, principalmente a tabuada do 4 e do 2, que são bem pequenininhos os números, né? Se fosse maior, tipo a do 8, até dava um desconto, mas a do 4 e a do 2 é super fácil. Então vamos ler o que está escrito. O professor Carlos explicou que quando queremos encontrar o resultado da multiplicação de um número por 4, podemos dobrar esse número de 2 vezes seguidas. 1. Complete calculando os dobros, conforme indicam as flechas verdes no esquema abaixo. Você vai descobrir o quádruplo dos números escritos em azul. Então, o que está falando aqui? Está falando que se eu multiplicar por 2 e depois o resultado eu multiplicar por 2 novamente, eu vou ter o resultado do vezes 4, da multiplicação por 4. Por quê? Porque não é 2 vezes que eu estou repetindo aqui e não é 2 vezes que eu estou repetindo aqui. Então, ó, vou apagar isso aqui. Então, eu estou repetindo 2 vezes aqui e 2 vezes aqui. 2 com 2 não dá 4. Por isso que vai ser a mesma coisa que 1 vezes 4. Vamos fazer o primeiro de teste para vocês entenderem. Então, ó, uma vez 2. Então, aqui, no caso, seria 2 vezes o número 1, né? Que 2 vezes é a quantidade que eu vou multiplicar. Então, uma vez, 2 vezes. 2 vezes o número 1. Beleza? Então, mais um. Que eu sei que é 2. Já vou colocar o resultado aqui dentro. Depois, fica 2 vezes o número 2. Uma vez, 2 vezes. 2 mais 2, 4. Se eu fizer 4 vezes o número 1, 1, mais 1, mais 1, mais 1, vai dar 4 também. Por isso que dá certo. Porque aqui eu tenho 2 vezes o número e aqui também eu tenho 2 vezes o número. Então, eu acabo repetindo 4 vezes. Certo? Claro, aqui é um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Vocês podem perceber nos de baixo que vai dar o mesmo resultado, tá? Tanto aqui nesse último quadradinho, quanto aqui nesse quadradinho aqui. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem que eu explico novamente, tá? Então, aqui daí tem toda a tabuada do 4. E, claro, também tem a do 2. Vocês vão acabar fazendo a do 2 sem querer, querendo, nesse espaço aqui. Que é bom que a gente já treina do 2 também, né? E aqui a questão número 2. Complete as escritas, colocando os resultados. Então, 1 vezes 4, 4, já está respondido. 2 vezes 4, 8, já está respondida. 3 vezes 4, se você já fez aqui em cima, você já vai ter resposta. Aqui, 4 vezes 4, 5 vezes 4, 6 vezes 4, 7 vezes 4, 8 vezes 4, 9 vezes 4. Facinho, né? Bem tranquilo. Se tiver alguma dificuldade, se não lembra, se esqueceu, manda mensagem que eu ajudo vocês. Aí, aqui, a gente tem a última atividade, que é a parte de geografia. Vamos ler o que está escrito aqui embaixo. Agora, vamos falar sobre as atividades econômicas das cidades, começando com as indústrias.
Para isso, iremos ler a página 112 do livro de Geografia e, depois da leitura, responda a questão 1 desta mesma página. Então, aqui, vou abrir para vocês a página 112. Está aqui embaixo a 112. Então, a atividade é ler esse textinho aqui e responder a número 1 desta página. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. As atividades econômicas na cidade. As principais atividades econômicas na cidade estão ligadas às indústrias, ao comércio e aos serviços. Indústria. Nas indústrias, é possível fabricar mercadorias em grande quantidade e em ritmo acelerado. A maior parte das indústrias está localizada nas cidades, onde se concentram fatores importantes para essa atividade, como fácil acesso às fontes de energia, às vias de circulação, à tecnologia e maior número de trabalhadores e consumidores. A poluição é um dos problemas ambientais que as indústrias podem causar nas cidades. Muitas vezes, quando não há fiscalização, as indústrias liberam poluentes no ar e nos rios e também descartam muitos resíduos sólidos. Por isso, é importante que os resíduos industriais recebam tratamento adequado. O trabalho na indústria envolve o manuseio de máquinas, ferramentas, produtos de diversos tipos, o que gera risco para o trabalhador. Assim, para evitar acidentes, tornou-se obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, como os indicados na placa retratada na foto, essa placa aqui. Nossa, deixa eu parar. Essa placa aqui, vai. Ainda ficou torto, né? Porque a placa está aqui. Vamos lá. Então, aqui está escrito segurança. A partir desse ponto, obrigatório o uso dos seguintes EPIs, que são equipamentos de segurança. Bota, aparentemente, luva, capacete, protetor ocular, que é um abafador que coloca no ouvido que não dá para escutar barulhos fortes, e óculos de proteção, provavelmente, não é óculos tipo o que a prof usa, que é de grau, é um óculos de plástico que, se por exemplo eu vou num lugar desse, eu tenho que usar por cima do meu óculos, é um óculos de proteção. Aí que está escrito, placa indicando o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual em indústria, em Cambé, no Paraná. Foto de 2015. Aqui em cima tem outra fotinho. Área industrial de Arapongas, Paraná. A rodovia facilita o acesso dos trabalhadores às fábricas, a chegada de matérias-primas e a saída dos produtos fabricados. Aí a gente tem a questãozinha para responder. Então aqui nesse texto fala sobre a importância das indústrias para a cidade, mas também fala de alguns pontos negativos, né? Tem os pontos positivos que, querendo ou não, move a economia da cidade, emprego para o pessoal que mora nessa cidade, mas tem a parte ruim, que é a poluição, descarte de resíduos, enfim, né? Tem algumas indústrias que causam problema de saúde para a população da cidade, que daí a cidade tem que decidir se quer que a indústria fique para gerar emprego ou se quer que a indústria vá embora porque a população está ficando doente. É bem complicado. Na cidade onde eu morava ainda tem uma empresa assim que ela fabrica ração e o cheiro é muito forte. É muito horrível e tem várias pessoas na cidade com problema de respiração, problema respiratório, só que como a indústria lá fornece trabalho para o pessoal da cidade, é uma cidade pequena, os próprios moradores optaram por não pedir a saída dessa indústria. Bom, vamos à pergunta. Observando os ícones da placa, quais riscos as máquinas e as ferramentas da indústria retratada oferecem para o trabalhador? Então, observando esses itens aqui que a gente comentou, quais riscos que as máquinas e ferramentas da indústria parecem oferecer para os trabalhadores? Vocês vão imaginar o que é, o que pode ser e colocar a resposta de vocês.
Bom, o vídeo tá ficando comprido. Essa foi a última atividade. E é isso por hoje. Até amanhã.